E aí, meus amiguinhos? Vocês estão bem? Estão felizes? Fala, Estou muito galera. feliz, eu estou muito feliz. Meu nome é Mendrinas e esse aqui é o Hub Podcast. Vona, você tá feliz? Tá bem? Você tá radiante Estou hoje, radiante porque nossa convidada Você tá mexe com o meu radiante. coração. Nossa convidada mexe com o meu coração. Ah, é sua... Então eu estou muito feliz hoje. Cardiologista. Exatamente. Uou! Parararã. Piada Como que você tá, merda. Vona? Eu tô muito bem, né? Estou aí cercado de polêmicas, segundo meus amigos da Premix. O TikTok tá aqui, ó. Viralizando e nem fui eu que falei nada. Você Eu fiz só uma perguntou. pergunta. Eu fiz uma pergunta. Mas a galera... Mas eu concordo com a resposta. O problema é seu se você não concorda. Eu não posso fazer nada. E a Calma gente lá, vai... Vona! E a gente vai pro céu junto. Uhul! Beijo. Vai pro céu não, porque a Nova Jerusalém desce. Mano, ele quer. Eita, galera! Ele Bora quer. lá. Enfim, estamos É aonde? isso. Estamos no meu ateliê. Ou, deixa eu falar aqui. Eu já falei isso pra vocês, mas vocês têm que estar ligado. É o meu ateliê do Samuel Cacheta, arte terapia, coisa mais linda. Aqui do lado, aqui, ó. Tem um espação, um monte de tela em branco, bota uns macacão, tinta, pincel, vem com a galera da igreja, do trabalho, junta todo mundo, agenda. Ó, aqui na descrição tem o Instagram deles para vocês conhecerem. Meuateliê.arteterapia. É muito legal. Vocês precisam conhecer. Falou meu ateliê, saiu cacheta do nada ali, Sabe, apareceu. falou. Ixi, fi! Ele já veio aqui. Ixi, fi. Tá falando ateliê aí, fi? Ixi. Bonitinho, Ó, né? falando em Cacheta, olha aqui que o Samuel Cacheta acabou de lançar o super livro dele, O Profissional Criativo. Fala sobre criatividade na área profissional, não é só, eu não sou pintor, não vou comprar o livro. Não tem nada a ver. Fala sobre criatividade na vida. Então, ó, muito legal, adquira o seu na descrição, está aqui. O livro está muito bonito, muito completo e é isso. O Samuel Cacheta é zica na parada. Na descrição. Esse aqui, eu nem vou falar agora porque a nossa convidada... a gente está recebendo uma autora aqui hoje, best-seller. Mas eu quero falar da InChurch. Sabe quem é InChurch, Vona? Eu quero saber agora, porque eu vou fingir agora que eu sou uma pessoa que não tem conhecimento do que é. Certo, então me faça perguntas sobre a InChurch. Ora, mas o que é a InChurch? A InChurch, Vona, é um sistema que eles vão criar um aplicativo para sua igreja, um site para sua igreja, onde vai trazer solução em todas as áreas dentro de uma igreja. Organizacional, o Tiro tá chorando de rir. Organizacional, a parte ministerial, a parte de escalas, a parte de acompanhamento de membros. Cara, a InChurch prepara o aplicativo personalizado para sua igreja, onde vai solucionar um monte de problemas que a igreja está enfrentando hoje. Então, assim, a parte organizacional, você pode fazer escala do grupo de louvor, escala de qualquer ministério dentro da igreja. Você faz ali, todo mundo já recebe ali o memorando. O memo. O memo, tá ligado? Então já tem toda essa parte organizacional. Tem a parte de acompanhar o cara que chegou na igreja, o visitante. Você faz o cadastro, você sabe se ele já está indo em alguma célula, você sabe se ele está frequentando a igreja, se não está. A parte tem uma etiqueteira dentro que você pode... vai ter um evento, você faz ali... Você cria o evento ali, faz o pagamento dentro do InChurch, dentro do aplicativo da sua igreja, já faz um caixa para o evento, é muita praticidade. Tem a parte de cursos e aprimoramento. Então, assim, para pessoas novas, para ministérios específicos. A gente tem um ministério de evangelismo, vai ter cursos de evangelismo. Então, assim, capacita a igreja em um monte de ministério, em um monte de setor. Então, é muito legal. E esse mês agora, eles estão focados numa ação, numa jornada, que é a expansão sem evasão. Então, para você que é pastor, líder, a igreja, você vê que tem bastante gente entrando, mas também tem muita gente saindo. Eles estão hoje capacitando e treinando e tentando entender o porquê dessa evasão. Então, aqui na descrição tem um contato deles. Se cadastre, porque vai trazer crescimento para a sua igreja, vai trazer praticidade para a sua igreja e para os membros da igreja. Então, é muito legal. A InChurch. Ó a cara do vó. Você está embasbacado com tanta coisa que a InChurch faz, né? E sabe o que é o legal? Eu não falei 10% das coisas que eles fazem. Pior que é verdade. Porque é verdade. tem muito mais coisa. Deixa eu falar um InChurch negócio para é muito vocês. mais Tem completo que isso. um release sobre a InChurch
Release. Que se você parar para ler, irmão, a gente teria que ler aqui toda vez. De tantas Assista. opções, auxílios e apetrechos que você tem. Para na você internet. que tem curiosidade, tem um episódio que os CEOs, Verdade, é bom assistir. eles participaram com a gente, eles assim, falaram tudo que o aplicativo faz, tudo que o site faz. Então, é isso, muito legal. Parabéns. Conheça a Está Church. cada dia melhor, tá? E hoje, Vona, estou particularmente, coração. pessoalmente feliz. Não sei porquê. Por quê? Porque a minha metade está aqui hoje. Ah, obrigado. Aquela que... A outra metade. Tá bom. Aquela que roubou o meu coração. Ah, que jargão Ah. mais podre. Ô, gente, eu tô muito feliz porque hoje a Carla Medina está aqui. Uma salva de palmas. Uhul! Que fica sozinho. Maravilhoso! E aí, meus amiguinhos? Ah, como ela tá desenvolta. Já falou, Outra já mulher. deu torcida. Outra mulher. Pra quem viu o primeiro hub das esposas, O primeiro... Eu era uma Carla sem terapia, com muitos problemas. Hoje eu tô sem terapia, Olha. com menos problemas. voz- Ainda com a problema. voz dela até mudou. Continua com o meu... O primeiro vez que ela participou do Hub, a gente falou, oi, Carla. Ela fez assim... É que eu tinha vergonha das câmeras. É a tia Ratinha. Tinha vergonha das câmeras, agora câmeras pra mim é tudo. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Pra Aqui quem está o pegou a orgulho, referência aí, É um meme. é o meme, é Né? isso. É o meme. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, Você e tá você? feliz? Eu tô Tá muito aqui? feliz. Ah, feliz. eu vou ficar sorrindo pra ela o tempo todo. Eu queria ter pintado, ainda não consegui, vamos ver. A gente É vai fazer aqui assim no- que você faz um teatro na frente das câmeras sobre o seu casamento. Ai, mentira. Ah, Vona. Muito bem-vinda, Carla Muito Medina. obrigada. Você, psicoterapeuta. Psicoterapeuta? Não sei, ela tem tantas formações. Quais são Psicopedagoga. suas formações? Eu hoje, não vou falar minhas formações, vou falar o que eu faço hoje, Ah, tá? mas Eu suas sou, origens. eu sou administradora, eu sou pedagoga e psicopedagoga. E você tá Três fazendo a outra faculdades. pós ainda, não tá? Uma pós em aba, Aba. uma Aba, pós o que é aba? É uma terapia comportamental. Ela é completa. Ela não, né? a hora que ela se forma em alguma coisa, ela fala, e se eu estudar? Acho que eu vou estudar, que eu estudei pouco. Aí ela estuda de novo. Mas hoje eu sou diretora do Colégio Morada, que é sobre educação infantil, de 1 a 6 anos. Antigo era uma vez. Antiga era uma vez. E eu deixei recentemente um outro trabalho que eu atuava como psicopedagoga, que eu atendia crianças com alguma dificuldade do neurodesenvolvimento, né? Então, crianças autistas, com paralisia cerebral. Só que hoje eu deixei essa parte para estar 100% na escola. O que é mais difícil? Cuidar de crianças que precisam de cuidados especiais ou a escola que tem 100 crianças? São dificuldades diferentes. É muito diferente uma coisa da outra. Então, assim, não tem uma Não coisa tem como específica, comparar. não. E hoje eu faço parte também do Poeminhas, o Ministério de Inclusão, que aí é onde eu continuo atuando nessa parte com crianças com alguma dificuldade. Ela tem um ministério no Poeminhas que é só para essas crianças. Tem bastante, né? Tem. Tem crescido. Tem crescido muito, porque muita igreja ainda não tem esse olhar para a inclusão. Então, acaba migrando da igreja que ainda não tem, o pai muda de igreja por conta do Ministério Infantil estar atendendo. Eu, para ser sincero, é a igreja. primeira vez que eu vejo uma dedicação dessa. Com certeza não é a única. Tem algumas né? igrejas que Com certeza tem, não é a sim. única. Tá aí algo para a igreja se atentar. Sim. Com Talvez, certeza. como ela falou, talvez tem pessoas saindo da igreja que não tem nada a ver com a igreja, Com tem a certeza. ver com cuidado talvez com A o pessoa filho. está satisfeita na igreja, mas não consegue assistir um culto, porque não tem pessoas para ajudar, Acho que porque tem são um- crianças que demandam de um cuidado especial. E tem muita ignorância, né? Porque às vezes você vê uma criança fazendo algum barulho, gritando, e não é birra, é uma criança que tem alguma Exatamente. necessidade, é especial, né? Sim. E vocês conseguem trazer essas crianças para um culto de crianças? Vocês têm o quê? É tudo um processo. Técnicas, processos para Sim. poder fazer com que ela se acalme, participe? Sim, a gente tem os treinamentos e é tudo um processo, que primeiro a criança precisa se sentir confortável no ambiente, tem que se sentir familiarizada com tudo aquilo. E aí um segundo processo seria a gente tentar iniciar uma ministração também na linguagem que aquela criança entenda, porque, por exemplo, puxando no autismo, ele tem
vários tipos de... Tem crianças que têm algum tipo de dificuldade. Outra criança tem autismo, tem outra dificuldade. Então, assim, o autismo não é uma... Como que eu posso dizer? Uma fórmula. É, uma fórmula. A criança autista não é da mesma maneira todas. Cada uma tem uma dificuldade diferente. Cada uma tem um grau. Então, não adianta também a gente fazer cada criança é individual. Então, não adianta eu fazer um planejamento e usar com todas. Todos os autistas Vai precisam fazer desse isso. tratamento. Não, aí a gente tem que conhecer a criança. Mas tem alguns cuidados que são meio que geral. Sim. A gente tem algo para se seguir e a gente vai personalizando para cada criança para poder ministrar para que aquela criança entenda Mas de alguma forma. eu quero falar mais disso sobre... eu até busquei no Google aqui, ó. Em 2020, teve um levantamento que a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com autismo. É alto, né? É muita criança, Muito mano. alto. É muita criança. Mas aí, eu quero voltar nisso já, mas eu queria que antes você contasse um pouquinho da onde que vem essa paixão. Porque, mano, quem conhece a Carla sabe, ela vê uma criança, é um imã, mano. E a criança também tem um imã com ela. Aonde ela chega... Cadê a Carla? Não tá aqui, vai ver, ela tá lá com as crianças lá, e as crianças tudo em volta dela. Você sempre teve isso? Sempre. Na escola, eu estudava, tinha fundamental e infantil, eu sempre estava mexendo com as criancinhas do infantil. Eu sempre gostei, não tem um momento assim que eu falo, aqui que eu descobri, porque eu sempre gostei. As filhas da minha mãe sou eu. As filhas da mãe? As filhas das amigas da minha mãe, por exemplo, eu era adolescente, e as amigas dela tinham filha de 5 anos. As crianças choravam para ir embora de casa e acabava dormindo na minha casa. Então, assim, eu tenho essa recordação de algumas, que hoje é tudo jovem, já é tudo adulta, mas eu tenho essa recordação de até nisso, de ficar junto, de dormir na casa delas. Eu era adolescente, nada a ver com a idade, mas porque eu gostava de cuidar, eu gostava de ficar junto, entendeu? Então, eu sempre gostei. E aí, na igreja, sempre eu participei, sempre ajudei, sempre fiquei ali junto. Talvez uma das coisas, agora pensando, quando eu era criança, eu tive ótimos tios de escola dominical e eu lembro que eu admirava eles, eu olhava eles e falava, meu Deus, eles são incríveis. Então, talvez isso também teve influência para eu poder gostar e entrar, né? Sempre gostar de criança. A minha irmã também, a Renatinha, ela teve paralisia cerebral na barriga da minha mãe. Nasceu de 6 meses, eu tinha 3 anos. Então, assim, eu sempre cuidei muito dela. Então, ela sempre foi meu bebezinho. Então, eu acho que também por esse cuidado, eu ter sempre essa preocupação, esse olhar, também eu acho que por conta dela, isso ajudou. Ela falou, até essa questão da parte da inclusão, quando... Foi um treinamento eu fiz a pedagogia, fiz tudo. E até a Stephanie falou, Carla, ela ia começar a clínica, ela falou, Carla, tem tudo a ver com você. E eu nunca tinha pensado assim. Eu já tinha esse feeling para lidar com esse tipo de criança por conta da minha irmã. Graças a Deus, com 5 anos ela andou, no cognitivo ela não teve sequela nenhuma. Então, hoje ela trabalha, ela fez faculdade, né? Mas eu sempre tive esse olhar diferenciado. Então, aí eu comecei a atuar como psicopedagoga e me apaixonei. Mas foi um aprendizado muito forte e eu já estou usando dessa parte na escola também, que a gente tem crianças, uma criança autista na escola e eu tenho um com paralisia cerebral, que ele é cadeirante. Então, eu já uso toda essa minha bagagem da psicopedagogia para dentro da escola hoje. Outro lugar que muitos evitam ter contato também, né? Sim. Infelizmente, existem muitas escolas que meio que desdenham do tem cuidado. uma lei e tem multa se você recusa uma criança assim, só que, infelizmente, acontece. A mãe desse aluno com paralisia cerebral, ela chegou ano passado, lá na escola, perguntando se a gente atenderia o filho dela, porque a escola que ele estava, a coordenadora chegou nela e falou assim, olha, a gente não sabe mais como ajudar você, então procura outra escola para o seu filho. E aí eu comecei a chorar com ela, eu falei da minha irmã, né, porque assim, não quero chorar, eu falei assim, né, que a minha irmã na escola, a nossa vida inteira foi defender ela, porque ela anda, só que ela ficou com uma dificuldade, então ela anda de pontinha de pé e anda tortinho. Então, assim, na escola tinha criança que ia atrás dela, imitava ela. Aí a gente pegava essas crianças assim, também aqui. Principalmente a Juliana, né? A irmã da Carla mais velha. E aí eu contei pra ela e eu falei assim, eu vou ser essa pessoa aqui pro... Eu falei assim, ninguém vai mexer com ele aqui dentro. Eu lembro que ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Então, assim, só que hoje... Mas é muito olhar, porque assim, pra mim, é muito fácil, eu acho... Porque fez parte da minha história, contexto, do meu crescimento, do meu contexto, né? Então, eu sempre tive esse olhar.
as pessoas olham diferente, as pessoas olham torto, as pessoas olham... Aí a gente vê esse olhar de dó, muitas vezes, né? Que ignorância, né? E às vezes realmente não é pela maldade, é por falta de conhecimento, mas, né, hoje em dia, né, tanta tecnologia, vamos buscar conhecimento. Com certeza. Busquem conhecimento. Principalmente Já a escola dizia o ET que Bilu. rejeitou o menino, porque é uma escola, ela Sim. tem que se preparar Sim. para isso. Né? Então tem esse olhar diferente. Mas então, até na escola, por exemplo, ele entrou na escola e aí na minha sala tem câmeras, né? Tem uma TV que tem câmeras de todas as salas da escola. E aí estava uma semana lá, eu olhei lá na câmera, na salinha dele, uma roda, e eu contei isso para a mãe dele já. Tinha uma roda, 2 tias na sala e a cadeira de roda para fora. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Aí eu levantei e fui lá. Por que ele não está na roda? Aí as tias olharam assim para mim. Aí eu falei, gente, aí abri a roda, coloquei a cadeira no meio. Mas assim, você vê que não é na maldade, porque as tias cuidam dele com todo amor e carinho, mas assim, não tem essa percepção. Porque todo mundo sentou no chão, poderia tirar ele da cadeira e colocar ele no colo. Ou colocar a cadeira Na roda. na roda, entendeu? Então, assim, são coisas tão pequenas, tão simples. Só que muita gente não tem essa visão e essa percepção. E eu acho que é tão importante a gente ter. Sim. Eu ia falar. Carla. Então. Gatinha. Eu não sei, eu buguei de como que eu ia chamar ela. Eu falei, peraí. O meu amor da minha vida. Mas conta pra gente, porque, tipo assim, é que é estranho fazer a pergunta porque eu sei a resposta, né? Mas. Não, mas as pessoas não sabem. Conta pra gente. Porque, assim, beleza, você sempre teve isso com criança, sempre gostou, você começou a trabalhar na igreja, mas em que momento que falou assim, não, peraí, eu preciso entender mais o que está acontecendo, eu preciso... Se tornou profissional. Se tornar até uma profissional, como que foi isso? Sempre fiz parte de Ministério Infantil e eu sempre gosto muito de criança, eu fiz missões, né? Então, eu já fui para o Sertão do Piauí, para o Vale de Jequitinhonha, para os Ribeirinhos. Eu sempre fui atrás de criança para ajudar, de alguma forma, as crianças. E uma das missões que eu fui no Piauí, tudo que eu fazia, porque lá tem muita ação em escola, né? Então, você entra, você ministra as crianças lá, você tem muito acesso a escolas. Então, todo lugar que eu ia, as pessoas perguntavam, você é professora? Você é professora? Eu falava, não. Nossa, mas você não é professora? Eu falei, não. E aquilo ali ficou... E eu comecei a, será? E aí eu comecei a orar em relação a isso. Deus falou muito forte no meu coração que era isso. E aí eu lembro que eu cheguei no Ricardo e falei assim, Ricardo, é o Medino. Eu falei, Rick, eu acho que eu tenho que fazer pedagogia. E eu já tinha feito administração, eu trabalhava numa empresa, estava tudo certo, estava feliz. E ele falou, mas outra? Eu falei, olha... Porque ela terminou a faculdade, a gente era casado, então, tipo assim, foi... Aí ele falou, mas outra? Aí eu falei, olha, tenho 90% de certeza, só falta um anjo descer e falar, faz. E naquela semana que eu falei isso, eu tive uma confirmação de uma pessoa. O anjo desceu. Uma pessoa chegou confirmando em relação a isso para mim. Só que sabe, você fica assim, tá bom. Aí eu comecei a fazer a pedagogia. E aí, fazia 2 meses que eu fazia pedagogia. Eu fui para São Paulo numa conferência. Você veio para São Paulo? Vim para São Paulo, né? Agora eu moro aqui perto. E eu fui visitar até a Zion, né? Tinha gente aqui antes, né? Mas não vai dar para saber, enfim, assim. E lá vieram orar comigo e entregaram uma palavra para mim que eu ia ser muito usada na área da educação. E aí eu fiquei muito assustada, que foi uma das palavras mais certeiras, assim, porque se é na minha igreja, não que não tenha valor, mas assim, todo mundo conhece a tia Carla, todo mundo sabia, alguns sabiam que eu tinha começado a faculdade, alguns sabiam... Dava para duvidar. Dava para falar assim, tá falando que me conhece. Mas era num contexto totalmente que eu não conhecia ninguém naquele lugar, e fazia tão pouco tempo que eu tinha começado, então assim, foi realmente algo de Deus, assim, para falar, é isso, vai. Porque mal eu sabia o tanto de dificuldade que eu ia enfrentar depois, né? Então, essa palavra, eu me agarrei nela e falei, não, realmente é isso. E a gente estava conversando alguma coisa sobre isso, né? Vindo para cá, a respeito de palavras, né? Muita gente, às vezes, recebe uma palavra e, às vezes, fica esperando receber essa palavra ou tenta forçar algo que não é no seu tempo, né? Eu simplesmente recebi a palavra e continuei fazendo o que... Se preparou. o que estava no meu alcance fazer, a pedagogia. Amém?
E aí Deus mudou nossa vida completamente. A gente veio para Taubaté em 2019. E aí eu precisei deixar o meu antigo serviço na minha cidade e tudo mais. E eu ia me formar, né, em 2020. E no final de 2019, 2020 eu ia estar formada. E aí, em 2019, a gente veio para Taubaté. E eu falei assim, agora eu preciso fazer meus estágios, porque se eu não fizer estágio, eu não me formo. E como a gente tinha mudado de cidade, já tinha deixado o emprego, eu falei, agora é a hora. E aí comecei a fazer meus estágios. Foi um tempo muito difícil. Por isso também que eu estava tão tímida nos últimos episódios. Porque realmente eu entrei num lugar, eu entrei num buraco, e foi difícil eu sair desse lugar, porque eu me acomodei e eu queria ficar quietinha lá, escondida, sem ninguém me ver. Porque foi um processo muito difícil, porque eu com 30 anos, tendo que mudar de profissão e sendo estagiária, mais uma vez. E na outra, onde a gente morava, ela era gerente da loja, né? E não por isso, porque eu acho que não tem problema com essa coisa de cargo, mas assim, é diferente porque uma estagiária, o cargo que eu peguei, né, comecei a ganhar R$600, mas meio que era uma função assim, que, faz isso, pega ali, tira xerox. Então, assim, eu fiz com muito amor e eu me dediquei muito no que eu fiz. Mas mexe com a gente que... Eu sabia que eu tinha capacidade de fazer mais, então mas eu queria passar por aquele processo, porque eu poderia. Eu tive pessoas que falavam assim para mim, vem aqui que eu assino para você o estágio e tá tudo certo. Eu podia ter feito só 100 horas de estágio que a faculdade exige e falado, beleza, já fiz só para me formar, tá bom. Não, mas eu quis passar por esse processo para eu realmente entender o funcionamento de uma escola e eu mal sabia o que Deus tinha para mim. E onde eu entrei era para ser auxiliar da coordenadora. Então, eu vi muita coisa, eu aprendi muita coisa, só na observação, no estar ali, sabe? Então, foi um processo difícil, mas necessário. Que eu sempre falo, não é sempre... tem a promessa de Deus, não vai ser vai sempre dar tudo certo. 1000 maravilhas, não é bem assim. Mas hoje, olhando para trás, eu agradeço a Deus, porque foi um tempo muito precioso para eu aprender tudo que eu aprendi. E aí, no final, do meio para o final de 2019 mesmo, a Miriam fala, Carla, Deus está falando com a gente vai comprar uma escola. E aí eu não acreditei. Ela falou, eu quero você junto com a gente. Eu falei, meu Deus, mas assim, foi uma insegurança muito grande. Porque era estagiária, né? Porque eu tinha aprendido já, fazia mais de 6 meses que eu era estagiária, mas assim... Que experiência, eu tinha estudado muito, me dedicado, mas assim, é diferente. E junto com o estágio de auxiliar de coordenação, eu trabalhava de manhã, eu arrumei um estágio não remunerado à tarde para ficar em sala de aula. Para ter mais experiência. Para ter mais experiência. Então, assim, foi um ano de loucura. Eu saía de 1h da tarde, ia para o outro para começar 1h30 e saía de lá às 5h30. Almoçar, não me vê. Meia hora, não existia. E aí... Só que eu adquiri muita experiência, né? E aí, beleza, 2020, deixei a escola que eu estava, fiquei 1 ano lá. Não deixei ainda não. Fiquei ainda. No início de 2020, comecei, porque a escola que a Miriam e o Brunão comprou era bem pequenininha, tinha 10 alunos. Então, eu conciliei as duas coisas. De manhã eu ficava lá ainda e à tarde eu ia lá para a escola. Consegui conciliar no comecinho, né, de janeiro, para organizar tudo, para começar as aulas e tudo mais. E aí veio a pandemia. Aí foi um caos. A hora que estava dando certo... Foi um caos. Mas mesmo eu organizando tudo, eu sentia muita insegurança no quesito profissional mesmo. Porque eu falava assim, Deus, não é possível que sou eu. Porque, assim, eu não sei o que eu estou fazendo direito. Será que é eu mesmo? Eu procurava informação, mas era aquela insegurança de saber realmente se era aquilo. Não tinha aquela autoridade para fazer mesmo, né? E aí veio a pandemia, mas eu fazia, obedecia, a gente pegou muita ajuda, né? A gente contratou uma pessoa que tinha experiência, foi me auxiliando, então assim, não fiquei perdida, né? Não era uma coisa irresponsável. Mas foi bem dolorido para mim nesse quesito de insegurança. E aí veio pandemia, e aí o que eu deparei? Que ninguém sabia de nada, igual eu, e estava todo mundo perdido. Porque aí zerou o game, né? Zerou tudo. E até antes da pandemia, tinha mudado... 2019 tinha mudado a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Tinha mudado da educação infantil. Então, muitas diretoras já ainda estavam confusas, porque como tinha ficado muito tempo de uma forma, eu entrei bem nessa mudança. Então, assim, eu não estava sozinha perdida, porque até quem tinha anos de profissão também estava se adequando a essa nova realidade.
Mas aí veio a pandemia, ninguém sabia lidar com nada daquilo, aí foi uma loucura e aí foi um caos. E aí veio vários questionamentos, será que é isso? Meu Deus, e agora? Aí é uma loucura, é outros processos, acho que todo mundo viveu muito processo na pandemia. E aí 2021, é aquele volta, não volta de escola, e a gente continuou com pouquinhos alunos ainda, porque tinha essa questão do meio do ano de 2021 para frente que começou a andar a escola mais, né, ter mais resultado. Mas 2022 que foi assim, um divisor de águas mesmo, porque aí entrou bastante aluninho na escola. A gente começou a metodologia a crescer. Deu um pulo muito alto, né? Deu. A gente começou a metodologia a crescer, que é uma metodologia com princípio. A gente já fazia muitas coisas com princípio, a gente tinha o devocional, fazia muitos projetos, né? Mas aí a gente se afiliou a essa metodologia, que é bem bacana. E aí, eu só sei que em 2022, a escola terminou com quantos? 40 e pouquinho? 42 alunos. De 8? De 10. De 10? E aí, em 2023, nós estamos com 66 alunos. E mudou de prédio. Esse ano mudou de prédio, em janeiro a gente mudou para um novo espaço. E aí, hoje, nós estamos com 66 alunos. E tem uma margem ainda para receber mais alunos? Ou se receber muito mais que isso, tem que mudar de espaço? Nós conseguimos receber 60 alunos por período. Então, tá. Então nós estamos Qual caminhando. Dá para dobrar ainda. O que é a escola com princípio cristão? O que ensina que é diferente da outra escola? Muitas escolas falam que são escolas com princípios, mas, na realidade, não é bem assim. Porque, assim, uma escola com princípio, tudo que você faz é baseado nos princípios bíblicos, nos princípios cristãos, que é o que a gente acredita, né? Na palavra. E muitas escolas falam que tem princípios cristãos, mas só a metodologia, só a apostila tem referências bíblicas. No nosso caso, a nossa tem também. Toda atividade tem. Então, a gente está ensinando a letrinha A. Lá vai ter uma referência bíblica, Deus é amor. Mas não fica só nisso. Em tudo que a gente faz, nós colocamos princípio. Então, antes das refeições, nós oramos, nós fazemos os devocionais. Na hora de disciplinar as crianças, a gente sempre usa os princípios. A gente sempre puxa tudo para a palavra. Então, nossa forma de lidar com tudo é na palavra. Então, Até nas atividades mais simples, sempre tem Mas não alguma tem coisa. um currículo a seguir? Tem. Do governo? É a Base Nacional Comum Curricular, mas essa metodologia, ela segue esse currículo. Entendi. Então, é que a educação infantil, o ensino obrigatório é a partir de 4 anos, que seria o pré-1 e pré-2. Mas já dá para inserir muita coisa nessa idade, e, na verdade, é a fase mais importante da criança, que precisa ser ensinado muita coisa. Está desenvolvendo o caráter, está desenvolvendo a personalidade. Então, é nessa fase que a gente tem que moldar a criança mesmo. Acho que é por isso que eu gosto tanto dessa fase. Você comentou do livro, eu já queria falar agora, depois a gente volta no outro assunto. Eu vou pedir para a própria autora segurar o livro para fazer. Meu Deus. Que isso, hein? Ó. Conta pra gente, porque tem um testemunho também, né? Teve uma profecia sobre isso. Sim. Eu recebi uma palavra também, em 2017 foi o ano das palavras, sobre a literatura infantil. E quando eu fui para Taubaté, eu cheguei lá, estava escrito lá, capital da literatura infantil. Aí eu você não tinha ideia? Não, nem sabia que existia uma capital da literatura infantil. E aí, mas eu estava aquilo lá guardado no meu coração, e eu falei, quando for para ser, vai ser. E aí Deus me incomodou muito no final do ano passado, no meio do ano passado, né? Para realmente colocar no papel alguma coisa. E aí saiu no final do ano passado o meu livro, Rei e o Reino. Foi porque, na verdade, quando eu recebi essa palavra, eu realmente estava inconformada, porque eu tinha visto na internet essa questão que o MEC tinha inserido um livro para as escolas que contava a história de... Nossa, não vou lembrar. Um pai que queria casar com a filha, e aí ele sugeria a filha para prender a mãe numa torre, para ele casar com ela, e a filha não aceitava, e ele colocou a filha nessa torre e dava só carne salgada para ela. Não lembro direito da história. E aí eu falei, meu Deus, olha o que está sendo ensinado para as crianças, né? E aí eu fiquei muito mal, eu chorei muito, eu orei muito por isso.
E aí Deus colocou muito forte essa questão do livro no meu coração. Só que aí eu entendi que não era o tempo ainda, continuei orando muito. Sempre orei por essa questão da educação, pelas crianças, sempre orei muito por isso. E aí saiu o livro. E o livro, ele... Como que é o livro? O que é o conteúdo dele? O livro... Por esse livro, esse pai era um rei, eu lembrei. Esse pai era um rei, que ele tinha um reino, né? E ele queria casar com a princesa, que era filha dele. Então eu falava, meu Deus, como que esse reino... Estão deturpando o reino, né? Para as nossas crianças. Porque sempre foi essa questão. Um reino sempre foi algo maravilhoso, incrível. E estão deturpando uma figura de um rei, um reino, né? Que não é legal. Porque eu sempre tive essa referência do rei Jesus, do reino de Deus. Então, eu falava, meu Deus, as crianças vão ter outra visão de reino. Então, aí nesse livro eu descrevo o reino de Deus e eu descrevo o rei, que é o rei Jesus. E aí conto um pouquinho. Eu não posso falar muito, porque é muito pequenininho, né? Mas é infantil, isso aí. Contar a história. Eu vou falar tudo. E aí, agora, eu fiz um caderno de atividades para complementar a explicação. E até para algumas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, ou até crianças autistas que precisam de visuais para entender mais. Por mais que o livro tenha visual, eu sei como é importante ter mais visuais. Então, eu fiz um caderno de atividade para interpretação de texto mesmo. Então, por exemplo, vai estar lá, quem é o rei desse reino? Aí vai ter as imagens para a criança acertar na imagem quem é o rei desse reino. Isso é bom para fixação também da criança, né? Isso. E aí vai ter perguntas do livro todo, vai ter para achar o caminho, tem várias atividades em cima do tema do livro. É um e-book? É um PDF? É um PDF de 10 páginas para complementar. E aí, tipo assim, para quem quiser comprar o livro, você pode colocar junto esse e-book, ou para quem já comprou o livro... Quem já comprou tem separado, e quem comprar já vai vir junto agora esse PDF. Já vai junto. Sim. E o link está na descrição. Na descrição e no meu perfil. E no perfil, carla.medina. Demorou muito para você perder o medo? Eu quero fazer um livro, mas tenho medo. Será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? Eu acho bom? que não foi questão do livro. Eu acho que era o lugar que eu entrei de insegurança, de não acreditar em mim, às vezes. Eu falava, nossa, Deus acredita em mim. As pessoas sempre viam algo em mim. Falavam, não, Carla, você quer, você tem jeito, você fazer aquilo. Então, foi um processo para eu destravar, assim, para eu... Foi um processo, eu falo nem espiritual, porque espiritual eu sabia que era aquilo. Foi mais pessoal mesmo, de eu acordar e ter confiança em mim para eu poder viver realmente aquilo que Deus tinha para mim. Porque eu tinha me capacitado, eu sabia eu tinha certeza que era aquilo que Deus tinha para mim, mas eu me acomodei e eu não queria sair dali, entendeu? Então, hoje eu já sou outra pessoa, eu tenho certeza. Na escola, eu atuo de outra forma também, porque um pouco... Eu acho que, na verdade, foi um pouco de tudo. Foi o início de uma carreira, foi pandemia junto, foi muita coisa, né? Mas hoje... É legal você falar isso, porque mesmo você tendo a palavra, você tinha uma convicção de que estava fazendo isso, mas você teve crise. Não foi um negócio, agora está tudo certo, porque eu sei a palavra que eu tenho, então eu vou em frente. Não foi. Foi uma dificuldade para você, né? Para vocês. Mesmo depois da confirmação, né? Mas por isso que eu falo que a gente tá... Por isso que eu falo que não foi muito espiritual, porque espiritualmente eu sabia e eu tinha certeza, porque eu só não deixei por Jesus. Porque teve inúmeras vezes de eu falar, não, vocês sabem disso. Sim. De eu chegar da escola, a gente tá junto, e eu falar, eu acho que eu vou deixar isso, que eu não aguento mais. Né? E aí... E eu explodindo de nervoso, de tudo. Então, assim, a gente teve várias mesas assim. Então, eu falava, não vou aguentar. Mas eu falava, não, eu vou, porque é isso que Deus tem para mim. Então, assim, a convicção de saber que eu estava no lugar certo, fazendo o que Deus queria que eu fizesse, fez eu permanecer nesse lugar, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu vivo muitos frutos e sou muito feliz. É muito cansativo, mas é muito maravilhoso. Eu estava essa semana lá na escola, e aí eu sempre vou um pouquinho em cada sala, fico um pouquinho junto, e eu sempre fiz uma dinâmica lá com a turminha do G3, e uma menininha lá, a Manu, olhou para mim e falou assim, tia, que bom que você está aqui. Não, eu segurei para não chorar, porque assim, é maravilhoso, gente, não dá para explicar. Mas a mulher tá trabalhando, hein? Gente, tô ligado. Vocês que seguem a gente no Instagram... Tá sugando a secretária que fala pra você. Vocês que seguem a gente no Instagram falam assim, nossa, mas o Medina vai pra praia direto. A praia é porque é pertinho de Taubaté e porque é questão de saúde mental.
Senão não funciona. Senão não funciona. A semana tá explodindo, desce pra praia, relaxa, respira a maresia, aí volta para enfrentar a segunda-feira E toma de novo. e dá-lhe trampo de novo. Mas é assim, eu não sei explicar. É amor e não tenho o que explicar. Porque tem algumas crianças que são muito difíceis. Igual eu falo, tem crianças já diagnosticadas que a gente, graças a Deus, eu tive um pouquinho de experiência nessa área clínica, então, para mim, é um pouquinho mais fácil lidar com essas crianças e orientar as meninas. Mas tem crianças também que que tem hipótese, a gente imagina que tenha algo, né, ou não. Então, que são crianças difíceis, que às vezes até a mãe está investigando, que a gente senta e conversa, que são crianças que a gente precisa lidar, que são crianças difíceis, crianças que batem nas outras crianças, que saem correndo, crianças que ninguém sabe lidar. E, normalmente, é nosso, meio que, igual o Vana falou, tipo assim, sem educação, é birra. Mas eu amo essas crianças de uma forma absurda. Aliás, você falando nisso, pode continuar. Eu sempre falo, os que eu mais gosto, não é que eu mais gosto, eu gosto de todos, mas assim, as que mais dão problema, porque assim, a gente consegue ver a diferença Demanda uma nitidamente. atenção maior, né? Porque assim, o que eu estudo e o que eu já vivi de prática, as crianças difíceis, elas estão passando por algo, ou elas não estão se sentindo seguras naquele lugar ou naquela situação. Então, assim, o que elas precisam de atenção, é de um olhar diferente. Às vezes é uma criança que talvez tenha um possível TDAH, é você sentar ela, olhar e explicar individual para ela o que ela precisa fazer, e aí ela entende, aí ela obedece. Então, assim, é olhar para cada criança de uma forma individual. Eu sei que é difícil, eu sei que é muita criança às vezes, mas, assim, dá certo, porque cada criança tem o seu jeitinho. E cada professora, se tiver esse olhar da necessidade da criança, ela vai conseguir atender e ajudar aquela criança. Teve uma criança, numa adaptação, que a criança não parava de chorar. Ela entrava e chorava muito, muito, muito. E aí vai uma tia, tenta acalmar, não vai. Vai outra, tenta acalmar, não vai. Aí eu falei, vou lá. Aí eu fui, ele estava numa salinha chorando, não queria sair da sala, gritando, gritando, gritando. Eu entrei, não deu 1 minuto, acabou, e eu saí com ele da sala, feliz da vida. Aí todo mundo olhou para mim assim, falou assim, o que você fez? E foi tão espontâneo que eu falei assim, eu amei ele. Aí as meninas, nossa. Mas não que elas não tenham amado, mas assim, ele entendeu. Tipo assim, a nossa conexão foi grande, porque eu entendi o que ele queria. Então, assim, eu não fiz nada de mágico, nada de uau. Eu falei assim, tudo bem, eu sei que você não queria estar aqui, eu sei que está difícil, eu entendo que você não queria estar aqui, mas vamos ficar mais um pouquinho, a gente tenta mudar. Aí eu tento mudar o foco do que a criança está sentindo. E aí ele se sentiu seguro ali. Então, assim, muitas vezes é isso que falta. Igual a Carla fala, a Carla parece ter um bicho, né? Um imã. Mas eu acho que é realmente esse olhar na necessidade. Atenção, né? Eu acho que por isso que eu me dei tão bem com crianças com dificuldades. Porque, assim, em relação ao autismo, eu atendi um menino de 12 anos que ele era não verbal. E, assim, a gente Total. tinha... E a gente tinha uma conexão... Eu vou chorar dele, porque meu Deus. Eu entendia muito o que ele queria dizer sem ele falar. O não verbal, o não verbal não é que a criança era muda, ela falava, mas o autismo faz ela travar e ela não fala nada, é isso, né? Ele não... Algo no Sim, cognitivo mas que ele não não é consegue no tipo falar. físico que ele não consegue falar. Tanto é que tem crianças que, por muito fono, conseguem falar algumas palavras, conseguem desenvolver a questão. Mas, assim, no olhar, eu conseguia prever o que ele queria. Então, assim, porque por conta disso mesmo, de olhar para a criança e entender o que ela está precisando, o que ela está sentindo, o que ela está querendo. Então, assim, e ele se sentia muito seguro comigo, porque ele sempre me procurava. Aí ele começa a pegar a mão, mostrar o que ele quer. Então, assim, eu acho que é muito esse olhar de você estar ali por aquela criança e entender tudo que ela quer. Porque é muito isso. A criança, tadinha, está perdida. Ser criança, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo. Gente, entra num lugar, se entrar uma criança aqui, cair aqui, todo mundo olhar, vai falar, não foi nada, levanta. Se um adulto cair aqui, todo mundo vai, meu Deus. Então, assim, tadinho. A gente vai rir Eu sei primeiro. que criança cai mais que adulto, mas, assim, às vezes é constrangedor, e a criança fica com vergonha. Às vezes, uma coisa dessa, a criança leva pro resto da vida, porque foi constrangedor, ela ficou tão tímida numa situação dessa que, tipo assim, acabou pra ela, entendeu? Então, é muita coisinha assim. Eu sei que
Eu sei que existe a educação positiva, que tem muitas, muitas controvérsias. Eu acredito que dá para ser respeitoso, mas existe o limite também. Com certeza. Porque senão também vai ser várias crianças sem limites e achando que tudo pode. Mas existe um meio que dá para a gente equilibrar, para a gente amar de verdade essas crianças, elas se sentirem seguras, assim. Ó, deixa eu trazer uma pergunta aqui, que a gente fez uma caixinha no Instagram do Hub. Instagram. Segue lá, por favor, hub.podcast. Porque aí, quando vem os convidados, você manda a sua perguntinha. Ó, a Ana Vitória _MB. Como vocês lidam com crianças mimadas? Porque a criança se joga no chão e faz aquela birra. Qual que é? Porque, pra quem não entende, dá vontade de falar, ô moleque, levanta aí, para de... E nem sempre é isso. Então, é amando essas crianças. É realmente entendendo elas. Porque muitas vezes ela só recebe não pode, fica quieto, sai daí, não pega isso. Então, assim, normalmente ela está tão acostumada com tudo isso que ela está estressada, ela não consegue explicar o que ela quer. E aí é onde causa todo esse desconforto para ela. Lógico, existe casos e casos. Existe crianças que realmente não têm educação, que realmente o pai não soube lidar e aconteceu muitas coisas, mas eu também acho que a solução para isso é mais segurança, é o pai ter um olhar diferente para aquela criança, é dar mais segurança para ela, porque criança segura, criança que consegue saber quem ela é e que ela é amada, ela dificilmente vai ser uma criança muito rebelde. Mas mesmo assim eu sei que tem pais que amam muito, que acham que estão fazendo o melhor e têm filhos difíceis. Aí, às vezes, é procurar a ajuda de profissional, porque, às vezes, muitas vezes, uma birra excessiva talvez seja algo, né? Não seja só uma birra. Existem muitas questões. Então, assim... Mas a melhor forma de lidar é amando, entendendo. Como que é, tipo assim, um primeiro passo para identificar que talvez não é só uma birra, mas talvez é uma dificuldade que a criança tem, talvez um autismo, ou sei lá, qual outra dificuldade. O que para o pai entender, tipo assim, ó, eu acho que meu filho aqui não é só birra. Quem dá diagnóstico é só mas um primeiro passo para o pai levar. É neuro, pediatra, mas assim... Algum sinal, né? Normalmente, igual nós que estamos na escola, nós sabemos existe um quadro de desenvolvimento da criança. Então, a criança de 2 a 3 anos precisa saber fazer isso. Então, nós estudamos, nós sabemos isso. Então, quando foge muito dessa fase, então, por exemplo, uma criança que tem quase 4 anos e não fala, já passou dos 3 anos e não fala, ou fala fala poucas palavras. Então, peraí, é um sinal? Então, assim, aí existe vários outros sinais que estão fora daquele quadro, que ela já deveria estar fazendo algo e não está. Então, aí a gente fala, mamãe, ó, tá aqui, então é melhor você procurar um psicólogo, um profissional, para realmente a gente ver se é um atraso, que precisa de mais estímulo fora a escola para ela alcançar, ou se tiver alguma coisa, o psicólogo ou o neuro faz os exames, faz as avaliações, os testes, e aí quem escolhe professor, gente, não diagnostica criança. Porque a gente sabe que, assim, por a gente ter muito contato, às vezes acaba tendo uma noção Liga maior. uma coisa mas eu ou sempre outra, falo, mas gente, não parece, determina mas a nada, gente né? não sabe nada, porque quem sabe mesmo são os profissionais. Então, na verdade, às vezes porque até tem criança que nem vai para a escola, né? Sim. E o pai, às vezes, está vendo que tem alguma dificuldade no aprendizado, então é bom já procurar um psicólogo. Sim. Quem que ele procura primeiro? O psicólogo? Normalmente é um psicólogo, Que Porque o psicólogo com a criança, ele vai conversar com a família, né? Porque a criança Vai sozinha entender ainda não toda a pode. situação, E aí, todo o vai contexto. ter uma noção melhor. E, normalmente, se o psicólogo vê que existe algo, vai dar seguimento para outras... Ou até o próprio pediatra. Se o pediatra acompanha já a criança e vê que tem algum sinal. Às vezes, até se a criança tem um acompanhamento mais assim com o pediatra mesmo já vai orientar. Então, é bem assim. Trazendo um pouco pro lado da igreja. A gente começou falando disso, né? A gente tem um monte de crianças com essa dificuldade, com autismo, chegando na igreja. O que você acha, o Ministério Infantil, o que seria ideal para o Ministério Infantil receber essas crianças? Ter um treinamento, ter alguém específico? Existe algum treinamento que possa passar, não sei, na internet, em algum lugar, que tenha para as tias, para as professoras da escolinha da igreja? Existe algumas pessoas na internet que já levantam essa causa, né? E tem cursos, essas questões.
Mas justamente é isso, é ter dentro do Ministério Infantil um braço onde vai ter um treinamento e ter essas pessoas capacitadas para atender essas crianças da inclusão, porque aí fica mais fácil, porque não adianta todos do Ministério, por exemplo, uma igreja grande, o Apoema, não são todos que vão conseguir participar de treinamento, também não é todos que nem têm o jeito para fazer aquilo, porque também tem isso, a pessoa tem que gostar, tem que ter a paciência, uma paciência um pouquinho maior, então tem que querer aquilo, né? Então, normalmente o ideal é ter um braço para que isso aconteça de uma forma... Mas não deixar eles separados, tipo, junto... Não, eles sempre ficam junto com as crianças. Não é, pelo amor de Deus, é inclusão, não exclusão. Mas ter técnicas para que ele fique confortável com as outras crianças. Então, eu fiquei com um domingo retrasado. Ele desregula, ele gosta muito de números, enfileirar números. Aí ele rasgou o número 5. Eu sabia que ele ia desregular. Aí já foi morder a camisetinha Desregular dele. quando dá crise. Fica muito nervoso. Ele foi morder a camisetinha dele, eu já peguei ele no braço, abracei ele, pedi pra tia, cola o número 5 ali pra mim, tentei mudar o foco dele. Aí ele se acalmou, aí a gente voltou pro número. Aí depois ele foi para uma outra atividade. Mas como eles gostam muito de sequência e repetições, claro, a igreja não é terapia, então assim, não dá para ficar tentando inserir muita coisa na criança. Ela ficando na salinha já é muita coisa para ela. Porque a dificuldade dela realmente é essa interação, já é uma estar nesse grande lugar, vitória. já é muito, igual na escola. Uma criança entrar na escola já é muito, né? Então, e aí a gente vai inserindo. Então, assim, nesse momento, como esse garotinho está tendo dificuldade em ficar na sala, então a minha prioridade era fazer ele se sentir bem ali. Então, ele comeu o lanche, ele ficou bem ali, permaneceu o culto todo ali, então foi ótimo. Consegui ministrar algo para ele entender? Não, mas eu ministrei, eu orei por ele, eu estava ali dando amor para ele. Então, assim, eu fiz a minha parte ali. Porque, às vezes, a pessoa sai frustrada. Nossa, eu queria ministrar, eu queria contar uma história bíblica para ele não entende, mas não, já fez a sua parte, já é muito tudo aquilo ali. Então, a gente vai no processo de cada criança. Agora, a hora que ele acostumar, vamos tentar inserir um visual, vamos tentar inserir para ver se ele entende a ministração, aí a gente vai, aos poucos, adaptando. E o ideal é que tenha uma pessoa meio que específica no Sim, tem que ministério. ter uma pessoa única para essa criança. Um para um? Um para um. Galera, então... Vamos trabalhar na igreja. Serve no Ministério Infantil aí, galera, porque eu vou te falar. Vamos lá. Caramba. Igual na escola, precisa ter uma professora. Quando tem uma criança com dificuldade na escola, tem que ter uma pessoa só para ela. Sim. Dependendo do nível de suporte, falando de autismo, né? Porque tem crianças de nível 1, nível 2, nível 3. Então, o suporte é a dificuldade que a criança tem. O suporte que eu tenho que dar para ela. Eu preciso de 3 de suporte. Eu preciso dar muito suporte para aquela criança. Preciso dar pouco suporte. Então, talvez tem crianças que não precisam de uma pessoa. Que só precisam de uma adaptação para ela entender um pouco melhor. E aí a gente só prepara o material adaptado. Agora, se precisa de muito suporte, precisa de uma pessoa específica. Tem uma pergunta aqui que tem até a ver com o que você falou de eu não conseguir passar algo para a criança e tal, que foi o Gabriel Oliveira.sd. Como fazer um devocional com a criança ou para a criança de maneira que ela entenda, de 4 anos? Como que faz isso? Tipo assim, acho que em casa ou na igreja, né? Compra o livro da... É tudo a linguagem, gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do menininho autista que eu estava lendo para ele. Ele não tem uma compreensão exata de tudo que está aqui. Mas ele ama balanço. Ele ama balanço. Toda vez que eu balançava com ele, eu fazia o som, porque eles gostam muito de onomatopeias. Aí eu fazia yupi, yupi. Então, eu conseguia fazer ele ficar prestando atenção, de eu ler todo o livro para ele, para na hora que chegar nessa página aqui, que tem a menininha no balanço, eu fazia yupi! Olha, ela tá fazendo yupi! Aí ele gargalhou, e aí ele deixava eu ler o livro todo para ele, ficava sentadinho. Só porque ele tinha recompensa do yupi. Então, é sempre adaptar. Então, a criança de 4 anos, o que ela gosta? Ela gosta do Carros.
Então, vamos adaptar uma história, dá para adaptar uma história da Bíblia com carros, Põe um entendeu? Relâmpago McQueen, né? Ué. E aí você adapta a história, entendeu? Eu sei que tem que ter muita criatividade, mas dá para adaptar. Tudo é adaptável. Aqui, ó. Mas tem que entender, por exemplo, você conhece, se for um filho, na verdade, você conhece seu filho, você sabe o que ele gosta. Então você sabe o princípio que você quer colocar para ele. Então usa o que ele gosta para você inserir o que você quer, que é muito mais fácil. Tem uma aqui que eu acho que é até complemento dessa daí que você já está falando, que foi a Bruna Rocha. Uma dica na hora de ministrar as crianças no Ministério Infantil, como você começa uma ministração. Acho que é isso, identificando o que a criança gosta. Sim, aí, por exemplo, quando tá muitas crianças no Ministério Infantil, primeiro você precisa da atenção de todas. Então, você tem que fazer muita tática para que todo mundo preste atenção em você, porque é difícil. Normalmente, você chega no Ministério Infantil e é aquele caos. Todo mundo correndo, e na escola, muitas vezes, é sempre assim. Então, eu tenho fantoche, às vezes eu uso alguma música para que eles para que eles se interessem no que eu vou falar. Esse é o primeiro passo. Para todo mundo ficar vidrado em você e tá todo mundo comigo. E aí, depois, você começa a inserir. Por exemplo, o que eu faço, já fiz na escola, muitas vezes. Eu crio história. Então, por exemplo, você quer história do quê? Coelho. O outro quer do McQueen. O outro quer do Homem-Aranha. Aí eu misturo. Nossa, o coelho foi andar no carro do McQueen. Nossa! E aí, sabe o que Tem que ter aconteceu? um jogo de Tem que ter uma cintura. criatividade, Ele mano. se perdeu e aí ligaram pro Homem-Aranha e aí cada criança escolhe um personagem para eu contar a história. E eu crio uma história. Então, assim... E no final, Jesus salvou todo mundo. Então, assim, porque muitas vezes isso vai fazer elas olhar. Então, eu conto uma história nada a ver para depois, agora eu vou contar a história que a tia Carla, trouxe para vocês. Porque aí todo mundo já ficou fixado em mim e agora eu vou contar a história que eu trouxe para vocês. Aí todo mundo presta atenção em mim. Então, assim, é usar muita tática mesmo. Porque é assim. Tem que ser criativo. Então, compre o livro do meu amigo aqui, ó, Samuel Cacheta, Ó. e aprenda a ser criativo. Uma escritora fazendo Tem uma página escritor. aqui, ó. São irmãos. Vou achar. O que fala? Fala assim, ó, que eu já me interessei. Você lê o capítulo, né, e no final tem as perguntas. Aí tá aqui, ó, explique por que muitas vezes as crianças são consideradas mais criativas que muitos adultos. Fica aí para vocês a dica. ó. É muito legal isso. Tem que ler o livro para vocês descobrirem. Ou assiste o episódio dele aqui no Hub, porque ele Exatamente. fala sobre isso. Isso, mas compra o livro, gente. Ajuda a instituição. Pode pôr aí. Pode pôr em qualquer lugar, Isso aqui Então é isso. É arte, seu, isso aqui é tudo arte. Ó, falando ainda de Ministério Infantil, a Rebeca Lambert mandou assim: como começar a trabalhar do zero para criar a estrutura do Ministério Infantil da igreja? Você já teve essa experiência, né? Sim. De começar do zero, né? Tinha 2 crianças, Sim, né? Quando o irmão do Ricardo, o Rodrigo, Anderson Ricardo, Clederson Rodrigo. Nossa. Gente, ele chama Anderson Ricardo. Eu não sei do que ela tá falando. Ele implantou uma igreja e a gente foi auxiliar ele. E eu comecei do zero, só tinha eu. Então, assim, eu e 3 crianças. E foram meses só eu, até entrar mais pessoas e a gente ir estruturando tudo aquilo. É fazer o melhor com o que você tem. É o que eu falei, usar a criatividade, fazer o melhor com o que você tem ali na hora, porque o mais importante é você amar essas crianças, se conectar com elas, entender a necessidade delas. Porque você pode começar numa sala, só você e as crianças, não precisa de nada. E aí, conforme vai tendo a demanda, né, e tudo mais, vai acontecendo. Ser muito agarrado com Jesus, escutar o que Ele quer de você, escutar os passos de Jesus, buscar muito conhecimento. Hoje tem muita gente na internet que traz essas bagagens, né, que consegue compartilhar muita coisa. Eu não tenho nada. Não tenho nada para você procurar, talvez agora. Mas é isso. Buscar, às vezes, pessoas de referências mesmo que já fazem um bom trabalho, né? Participar de conferências, de congresso relacionado ao Ministério Infantil. Eu sempre fiz muito isso, sempre busquei muita informação. E é isso. E aí vai acontecendo. Tem que ter a disponibilidade, o amor, e as coisas vão acontecendo incrivelmente. Jesus vai fazendo, que é Ele que faz, não é a gente.
Citando mais uma vez o ET Bilu, busquem conhecimento. Falando em ter material, você lançou esse livro, agora é recente, mas chegou até perguntas, perguntando se você tem ideia, planos de fazer outro, de fazer algum material. Interessante. Sim. Por enquanto eu foquei nesse e no caderno de atividades. Depois que começou, deslancha. Aí vamos ver, ainda não, mas quem sabe. Mas vai O deslanchar. caderno de atividade já é um complemento. Já é o né? Com segundo. certeza, já é o segmento já. Tô aí, tô devagar, tô indo. Como que é ser uma escritora best-seller? Best-sellers. E como que é ser casada comigo? Tô brincando. Maravilhoso, ele é maravilhoso. Obrigado, Meu gente. amor da Deus minha abençoe. vida. Obrigado por estar aqui. Ai, meu Deus. Ele é muito bonzinho pra mim. Ah, É o quê? Lógico que eu sou, mano. professor. Eu não vou expor você aqui. Eu consegui, gente, eu consegui. Ah, que belezinha. Ela tava nervosa, gente. E quando tem as Não sei meninas por quê, é mais fácil. É. Dá mais segurança, né? Mas Ela eu- chamou a Natália, a Natália falou, vai, se vira, vai sozinha. Vem aqui dar um oi. Eu tô melhorando. Vem aqui dar um oi. É Tião Golão, isso é Zé da Roça, isso aí. Olha lá, Zé da Roça. É a Natalinha que tá ali. Eu tô melhorando, vai. É a mulher, nada a ver. Gatinho, você foi excelente. Obrigado pela sua vinda. Quanto tempo deu de episódio aí, ô, Thiago? Uma Ixi, hora, uma hora. fi. Não, então vamos Então puxar vai. mais. Faz uma pergunta. Vai. Ah, só o corte que vai ter que dar nessa fala toda, já perdeu, mas... Não, perdeu o quê? Ah, vai ter que cortar essa falaiada. Não tem problema. Tá maravilhoso isso aqui. Mas a gente Essa é precisa... a realidade. Pronto, acabou. Pronto. Obrigado. Mas, ó, muito obrigado Obrigado, nada. Carlota de ter Joaquina. vindo compartilhar o seu coração e a sua vida. Ele fica todo bobinho lá. Eu fico, É um porque eu sou besta apaixonado. mesmo. Mas tá, obrigado, Carlinha, por nada. compartilhar a sua experiência. Nós sabíamos que podíamos extrair algo preciosíssimo do seu coração hoje. Olha aí, ó. Isso. Aí eu Se venho você aqui é de contar. Taubaté, região, E se você Escola quer... Morada. E se você quer, tem o desejo de Deus, porque Deus está levantando muitas pessoas com esse desejo de escolas, para estar influenciando na educação, e eu acho que realmente é Deus, porque as nossas crianças precisam muito disso. Se você precisa de algum auxílio, alguma ajuda, chama a gente lá no Instagram, que na medida do possível eu vou respondendo e a gente vai ajudando, porque eu já auxiliei 2 escolas que vieram para Taubaté, eu mostrei tudo. Na terça-feira eu vou receber um pessoal lá de Cruzeiro, do pastor Eric, que veio aqui. Sim. Ele abriu uma escola lá, eu ajudei bastante ele. Aí ele vai mandar a coordenadora para lá na terça-feira, para ela passar um dia lá na escola e conhecer. E aí você me procura e a gente tenta ajudar na medida do possível. Seu arroba é? Carla A. Medina. Carla com 2 As. Carla com 2 As. Medina. E se você tem insegurança, igual eu tive, que eu recebo muita mensagem assim também por conta da última vez que eu vim no podcast. Se você tem uma palavra de Deus, mas você se sente insegura, busca conhecimento, se agarra em Jesus, segue o que Ele tem para sua vida, que Ele faz, gente. A gente não faz nada. Eu fiz a minha parte, lógico. Com certeza. Busquei conhecimento. Mas é incrível como Ele move tudo e como é Ele que faz tudo. E é muito melhor do que a gente pode pensar em fazer ou imaginar. Ou ter, ou imaginar. É isso. Muito obrigado, Carlota. Muito bom. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Amém. Se inscreve nesse canal, seja membro desse canal. Compre o livro da Carla, que está na descrição. Compre o livro do Cacheta, que está na descrição. E seja feliz. Não sei, quis falar essa aí. Happy. Corre atrás dos seus sonhos, busquem conhecimento. Bilu, ET. Já dizia ele. Ó, muito obrigado você que ficou até aqui. Compartilha esse episódio com quem precisa ouvir. Compartilha, fala assim, ó, eu sei que a Claudinha precisa escutar essa conversa aqui. Manda pra Claudinha. Exatamente. É isso. Então, e ó, Beijo. aqui na descrição tem a InChurch. Vai ser ótimo pra sua igreja. Com certeza. Conhece aí. Demorou? Demorou. Beijo no coração. Tchau, amiguinhos. Tchau. Tchau, amiguinhos. Tchau.